ZYL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Secretaria de Saúde divulga balanço dos casos de Covid-19 em Andradas. Câmara Municipal de Andradas realiza sessão extraordinária nesta quinta-feira. E você vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan fala sobre dor no calcanhar. Nova etapa de vacinação contra a gripe inicia nesta quarta-feira em Andradas. Ouro Fino anuncia vacinação de trabalhadores do transporte e população de 59 anos contra a Covid-19. Ministro da Economia anuncia que auxílio emergencial será prorrogado. Santa Casa de Andradas recebe repasse de R$523 mil para combate à Covid-19. Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas no bairro 7 de Setembro. Andradas realiza a campanha do Agasalho 2021. Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal inicia a revitalização da sinalização da ciclovia do Lago Municipal. Batalhão da Polícia Militar de São João da Boa Vista tem novo comandante. Andradas registra mais 2 mortes por Covid. Economia, comércio cresce 1,8% de março para abril, segundo o IBGE. Casal é abordado com armas de fogo na zona sul de Poços de Caldas. Minas Gerais recebe mais 237 mil doses de vacinas da Pfizer. No Momento Agro, preço do ovo reage, cotação do porco dispara e abate de gado perde força. Confira a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com o André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta quarta-feira está no ar. Destaque desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre recursos. A Santa Casa de Andradas receberá um repasse de R$523 mil para a contratação de equipes médicas para o atendimento dos pacientes com Covid-19. O valor do repasse é dividido em 3 parcelas de mais de R$174 mil. E esses recursos financeiros por parte da Prefeitura são para o atendimento à Covid, que juntos com a destinação da subvenção mensal de R$490 mil, somam mais de R$1 milhão. Pois é, até o final do ano, a soma desses recursos que a instituição receberá irá ultrapassar a casa dos R$7 milhões. Notícias. A gente fala agora sobre vacinação. Foi iniciada hoje em Andradas mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Nesta nova etapa, poderão se vacinar idosos com 60 anos ou mais, profissionais de educação, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas, também profissionais da saúde e portadores de comorbidade. De quarta a sexta-feira, a vacinação acontece no ESF do bairro Jardim Rio Negro, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Já no posto do Horto Florestal, a imunização será o dia todo. Na quinta-feira,
quinta-feira, dia 10, né? Portanto, aí a vacinação ocorre na assistência social, prédio da Igreja Católica, no centro de Andradas, no horário das 13 às 16 horas. Nessa etapa não haverá a vacinação em sistema drive-thru. Para se vacinar, é necessário levar a carteirinha de vacinação. Jornalismo Vinícola AM. O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete, disse em uma coletiva de imprensa que a previsão é que todo mineiro acima de 18 anos receba pelo menos a primeira dose entre outubro e dezembro desse ano. O secretário afirmou ainda que em todo o estado 70% das vacinas contra a Covid-19 recebidas por Minas Gerais serão destinadas para aplicações por idade, enquanto que 30% servirão aos grupos prioritários, e esse processo irá agilizar o andamento da vacinação em Minas Gerais. Para acelerar a vacinação em todo o estado, 70% das doses contra a Covid-19 recebidas por Minas Gerais serão destinadas à imunização por idade. Os outros 30% vão para os grupos prioritários. As novas determinações foram anunciadas em entrevista coletiva da Secretaria de Saúde sobre a situação de momento da pandemia no estado. A mudança será válida após o término da vacinação dos trabalhadores da educação, conforme orientações do Ministério da Saúde. A medida faz parte da meta de vacinar todos os mineiros maiores de 18 anos até dezembro deste ano. Atualmente, cada remessa é enviada pelo governo federal com as indicações dos respectivos grupos prioritários a serem contemplados de acordo com a ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização. O titular da pasta, o médico Fábio Baquerete, explica a mudança. A partir de ter encerrado a vacinação dos trabalhadores da educação, as vacinas que serão entregues aos municípios serão distribuídas de forma a 70% para os grupos por idade, 59 anos, 58 anos e assim por diante, e 30% para os demais grupos prioritários que ainda faltam dentro do PNI. Por que isso? Para acelerar a vacinação. A gente sabe que a comprovação de doenças ou qualquer outra situação, ela muitas vezes é demorada e a gente não consegue ter uma vacinação tão ágil. E por idade apenas uma identidade e o comprovante de endereço. Então, dessa forma, a gente acredita que volta a acelerar a vacinação e a gente consegue o máximo de cidadãos vacinados. Lembrando que a gente precisa vacinar o grupo prioritário, mas também tem que ganhar em quantidade de pessoas vacinadas. Então é uma forma da gente atingir essas duas frentes. Ainda durante a coletiva, Fábio Baquerete reforçou que a Secretaria de Saúde começou a disponibilizar a função de agendamento da vacinação para prefeituras e cidadãos. Isso por meio de um cadastro no aplicativo Saúde Digital MG, inserindo dados como idade e grupo prioritário. A ideia é acabar com as filas e a informação, que é mais importante, ela chega de forma imediata ao governo federal, no SPNI, que é o dado compilado de número de vacinados. Então ganha agilidade, acaba com as filas e a gente consegue vacinar o maior número de pessoas possível em menor curto espaço de tempo. O Saúde Digital MG pode ser baixado de graça em celulares com sistemas iOS ou Android. Rafael Nonato. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta quarta-feira, Andradas deve ter aumento da nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. À tarde, a máxima prevista é de 26. A umidade relativa do ar está avaliada em 69%. Já para amanhã, o dia deve ser chuvoso, com mínima de 16 e máxima de 25 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura.
Nesta quarta-feira, a chuva avança e também atinge o Triângulo Mineiro, Grande Belo Horizonte, norte do Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e o leste do Espírito Santo. Nas áreas da região sudeste, onde já estava chuvoso durante a semana, o tempo permanece bem fechado, podendo chover a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 12 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço do ovo reage, cotação do porco dispara e abate de gado perde força. Depois de uma sequência de quedas, o preço do ovo reagiu nos últimos dias na região de Bastos, interior de São Paulo. Dados do CPEA apontam que o avanço ficou perto dos 4%, seja para o branco, vendido a R$ 115 a caixa, ou o vermelho, cotado a 127. Esses aumentos, porém, estão mais ligados a uma postura firme dos vendedores do que ao crescimento da demanda, que segue baixa por conta da crise. Para muito criador de aves, a solução será acelerar o descarte de poedeiras para reduzir a oferta. Um exemplo de como isso pode funcionar é o mercado do porco, que também sofre com a baixa demanda, viu o preço despencar em maio e disparar agora em junho. Acontece que há algumas semanas, mesmo com as cotações em baixa, o criador foi obrigado a vender porque precisava fazer caixa. E agora, faltam animais para abate. Com isso, o preço do suíno vivo subiu 15% desde o dia 1º em São Paulo para R$ 6,23 o quilo. Em Minas, o avanço é de 8% para R$ 6,34. E dados divulgados nesta terça pelo IBGE ajudam a entender esse movimento. Mostram que nos 3 primeiros meses do ano, o volume total de porcos abatidos no país foi o maior desde 97, quando a pesquisa começou a ser feita. Quase 13 milhões de cabeças. Com isso, a oferta de fato ia cair semanas depois. O total de frangos abatidos também foi recorde e chegou a quase 1 bilhão e 600 milhões de animais. Muito disso se deve ao fato de que a falta de gado puxou o preço da carne de boi e fez muita gente dar preferência para o porco e o frango. Com menos animais disponíveis, o abate de bovinos caiu 10% para cerca de 6 milhões e meio de cabeças. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 810 em Andradas. E agora você confere a cotação do café para Andradas e todo o país. A gente teve aqui um problema com o áudio do café, então vamos seguir para a cotação do dólar, que opera em alta nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,04 em alta de 0,13%. O euro também opera em alta, está sendo cotado nesse momento a R$ 6,15 em alta de 0,47%. Notícias. O auxílio emergencial será prorrogado por ao menos 2 meses. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Com a medida, os pagamentos do benefício ficam previstos para ir até setembro.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu que o governo prorrogue por pelo menos 2 meses o auxílio emergencial. De acordo com Guedes, a meta é manter o pagamento até concluir a vacinação de todos os adultos. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada, então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio, e logo depois entra, então, o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. Paulo Guedes não deu detalhes sobre esse novo Bolsa Família. Atualmente, o calendário do auxílio emergencial prevê 4 parcelas em valores que variam de R$ 150 a R$ 375. Os pagamentos começaram no mês de abril e têm previsão de terminar em julho ou agosto, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O ministro informou que a prorrogação por 2 meses custaria cerca de 18 bilhões de reais a mais. Como até agora houve sobra de 7 bilhões do auxílio, o governo precisaria pedir ao Congresso Nacional a abertura de 11 bilhões de reais em crédito extraordinário. Outro programa que ainda está sendo desenhado pelo governo federal é o de qualificação profissional de jovens, como explicou Paulo Guedes. Vem aí agora o BIP, que é o bônus de incentivo à qualificação profissional, e o BIP, que é o bônus de incentivo de inclusão produtiva. Na verdade, para criar empregos novos para jovens entre 18 e 28 anos que queiram fazer treinamento no trabalho. Então, com R$ 275 que o governo paga e mais 275 que a empresa paga, o jovem consegue um programa de 1 ano ou até 1 ano e meio de qualificação profissional. Segundo o governo federal, 67 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial no ano passado. Este ano, a previsão é que mais de 20 milhões de pessoas recebam o benefício. Vitor Ribeiro. E no próximo bloco, você vai conferir. Secretaria de Saúde divulga balanço dos casos de Covid-19 em Andradas. E tem ainda a Polícia Militar de Andradas prende mulher por tráfico de drogas no bairro 7 de Setembro. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Poços de Caldas faz 19 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 23. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Vinícola! Vinícola! Olá, hoje a minha dica vai para as mulheres que sofrem com problemas no sistema reprodutivo. Chegou Fique Plena, um composto de ervas com efeitos curativos. Fique Plena auxilia na prevenção e tratamento de miomas, cistos no ovário, sangramentos e inflamação na bexiga. Alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e secura vaginal. Fique Plena diminui a queda de cabelos, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena, à venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Chico Queijeiro, comércio atacadista e varejista de leites e derivados. Laticínios, frios, conservas, doces, iogurtes, requeijão do norte e de corte, mussarela, queijo prato, padrão, parmesão, estepe, gorgonzola, meia cura, Minas Frescal, provolone e canastra, além do queijo de nozinho e palito para churrasco. Chico Queijeiro, Rua Policarpo Ribeiro, 260, Jardim América. Telefones 035 3731 3255 ou 3731 4545. Chico Queijeiro. Vinícola AM. Hoje nós vamos falar para você da pomada negra. É isso mesmo, olha, pomada negra para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato.
Artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. E você mesmo aí, você que sofre com dores, inflamações nas articulações por conta da dengue, zika vírus ou chikungunya, a pomada negra resolve. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida em farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Pomada negra. Em Andradas, o IPTU se transforma no que o cidadão mais precisa. Vira bem-estar para todos, com investimentos em todas as áreas da saúde. Vira mais infraestrutura e mobilidade nas zonas urbanas e rural. Vira mais educação com a manutenção da educação básica e cursos de formação técnica. Fique atento aos prazos de pagamento com desconto ou parcelamento em até 6 vezes. E pagando em dia, você concorre a 2 motos 0 km. Contribuir com o IPTU é contribuir com a nossa cidade. Prefeitura Municipal de Andradas. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Vamos precisar de todo mundo. Cuidar uns dos outros é essencial. E para cuidar de quem precisa seguir trabalhando por nossa água, sua participação é importante. Você pode ajudar fazendo a autoleitura do seu hidrômetro. É simples, transparente e seguro. Saiba como fazer em copasa.com.br. Juntos, cuidamos da nossa gente. Copasa, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. 900 kHz. Esse recado é para você, olha, preste bem atenção, vamos falar para você do Fique Plena. Fique Plena é um excepcional composto de ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, também ressecamento, mioma, cisto no ovário e inflamação na bexiga. Fique Plena alivia os sintomas da menopausa e também as ondas de calor, suor noturno, ansiedade e irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e melhora também a textura da pele. Tá esperando o quê? Corra até uma farmácia, corra até uma casa de produtos naturais de sua confiança e compre já o seu Fique Plena. Eu sou José Cândido e apresento pela vinícola de segunda a sexta, no horário das 16 às 18 horas, o programa Canta Viola e conto com a sua audiência. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, a gente recebe o Dr. Lúcio Mauro Trevisan, que vai falar sobre uma doença que incomoda muitas pessoas, a dor no calcanhar. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco. E bom dia aos ouvintes. Muito prazer estar aqui. Doutor, essa dor realmente incomoda a vida das pessoas, né? Que é a dor no calcanhar. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente o motivo que causa a dor e como que surge essa lesão. Realmente, Felipe, a dor no calcanhar é uma queixa muito comum dos pacientes que procuram pronto-socorro, que procuram o nosso consultório, por conta do seguinte: o calcânio, o osso calcâneo, né? Ele dá origem a várias estruturas do pé. A própria musculatura flexora dos dedos, há uma fáscia que tem entre a pele e essa musculatura que é chamada fáscia plantar. Atrás do calcanhar é a inserção do tendão do calcâneo, que é o famoso tendão de Aquiles. E por essa região passam muitos nervos, muitos vasos, e é onde as pessoas começam, por exemplo, por desequilíbrio muscular, alteração na forma de pisar, né?
na marcha em si, elas começam a agredir essas estruturas. E essas estruturas vão inflamando e causando dor, né? Por conta de ser um osso que recebe todo o nosso peso na marcha. Certo, é sobre isso então, até que vou te perguntar, doutor, essa dor no calcanhar pode ter a ver aí com o peso corporal? Tem tudo a ver, sim. Não é só o peso, tá, gente? Porque aí, que acontece? Uma pessoa que é mais gordinha vai falar, mas o outro é magrinho, também tem. Mas cada caso é um caso, é personalizado, né? O peso é um dos fatores importantes, sim. Certo. E qual que é a forma de diagnóstico dessa dor? Então, como eu disse aqui, são várias estruturas que estão ali envolvidas, né? A mais comum delas, o esporão. O que é o esporão? O esporão, na verdade, a gente chama de fasciite plantar. Lembra que eu falei que existe uma fáscia entre o músculo e a pele? Essa fáscia, ela tem origem lá na tuberosidade do calcâneo. E é uma região que ela sofre algumas trações quando a gente pisa, né? O pé vai esticar lá, que recebeu o peso, ela estica e ela inflama na sua origem, lá no calcanhar. Essa inflamação, com o tempo, ela vai se calcificando e formando uma pontinha de osso, um osteófito, chamado de esporão. Na verdade, o esporão vem depois da inflamação. Primeiro acontece a fasciite plantar, que é a inflamação da fáscia plantar, e depois vem o esporão, que é essa calcificação. Né? Exatamente. E por que dói? Porque a fáscia plantar vai se tornando menos elástica, né? A pessoa acomete muito mulheres. Por que as mulheres, coitadas? Neste ponto é porque a fáscia plantar tem uma elasticidade menor e um fato muito interessante é o calçado. As mulheres adoram calçado bonitinho, né? Aquelas rasteirinhas, salto, né? Ou até o salto, mas nesse caso são as rasteirinhas e não são nada confortáveis, né? Aquele calçado reto, baixinho, ele é um veneno para quem já tem essa dor, tá, gente? Então o uso do calçado é muito importante. Eu falei aqui da elasticidade, então tem que alongar, principalmente de manhã, que essa dor é terrível a hora que vai colocar o pé no chão pela manhã, a dor do esporão. Então, alongar bem o pé antes de pôr o pé no chão, a hora que acorda, fazer movimentos de aquecimento, isso é importante. Certo. O senhor citou a questão de calçado, doutor. A gente tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que falou assim, ó, eu sinto muitas dores no calcanhar. Posso usar a sandália rasteirinha? É o que você pode falar, né? Não pode. Não deve, né? Não deve, né? A gente aqui orienta, né? Cada um faz o que... Mas não deve, não, pessoa, tá? Né? Não deve usar porque realmente ele agride muito. Você tem que usar uma sandália com o solado macio e a parte do calcanhar um pouco mais alta do que a parte da frente do pé. E de preferência sandália, não ser chinelo. Certo, tem outro ouvinte aqui, doutor, que disse assim, ó, que sofre com dor no calcanhar e sente queimar. Ela trabalha com bota, acho que por questão de EPIs, né? Por conta do trabalho. Ela pergunta se o senhor tem alguma dica. Então, a bota também faz agravar essa dor, doutor? Então, aquelas não sei se é bota de borracha. Ela não especificou, mas eu acredito que seja, né? Então, tem que ver se esse solado não é muito duro, porque fica agredindo ali, né? Fica muito tempo em pé. Então, realmente tem tudo a ver, assim, o tipo de calçado com essa dor no calcâneo que ela está tendo, sim. Tem que deixar mais anatômico o negócio. Certo. Doutor, quais são as formas de tratamento para essa dor? Então, como eu disse, é tirar os fatores que causaram, né? Que é alongar essa fáscia plantar, né? O uso do calçado, como eu já expliquei aqui. Fisioterapias para reequilíbrio muscular, porque muitas vezes a pisada, o tipo da pisada é uma pisada muito pronada, o pé plano, né? Aliás, a fasciite plantar e o esporão dá mais no pé cavo, né? Que é aquele pé com o cavo do pé, aquela curva muito acentuada. Então, a própria membrana lá que eu falei, que é a fáscia plantar, ela é encurtada. Então, o pé cavo, então o reequilíbrio muscular ajuda, o alongamento, a fisioterapia, o anti-inflamatório, né, o nosso bom e velho, e infiltrações, né? Pode ser feito o uso de infiltrações. Aí a pessoa fala assim, mas dói pra caramba a infiltração. Gente, hoje em dia a gente faz um bloqueio no nervinho, atrás, próximo ao calcanhar ali, o pé fica dormente, dá para fazer a infiltração praticamente sem dor.
Certo, doutor. E quais são os fatores de risco? Então, como a gente citou aqui, né, Felipe, o excesso de peso, o pé cavo, o uso de calçado, a idade, né? E se a pessoa pratica algum esporte de impacto no pé, também pode desenvolver. Certo. Doutor, em caso... E o sexo feminino, desculpa. Então, do sexo feminino. Isso, da mulher. Certo. A mulher mais acometido. Mais acometido. No caso de homens que também trabalham com aquele sapatão, né? Sim, sapatão, bico de ferro, bico de ferro, né? Que fala, né? São calçados que protegem o pé. Há necessidade, a gente entende, né? Pela proteção do pé ali, dependendo da profissão, da onde está trabalhando. Porém, ele é desconfortável, né? E acaba causando microlesões no seu dia a dia, conforme você vai andando. Então, ele é desconfortável. Se tivesse condições de uma calcanheira, muitas vezes melhora, né? Ou melhorar a parte anatômica desses calçados. Certo, doutor. Água morna com sal para fazer uma imersão ajuda, melhora? Então, isso aí é muito relativo. O que a gente recomenda quando a dor é aguda? Começou a doer, comecei a andar, corri ontem, está com dor no pé. A gente pede para pôr uma garrafinha cheia de água no congelador, congelando, você põe lá na curvinha do pé, próximo ao calcanhar, para melhorar a dor, porque o gelo ele é analgésico e ele ajuda na inflamação. A dor crônica, muitas vezes, necessita de calor local. Então, tudo depende muito cada caso, né? de cada caso, né? O sal, no caso, não vejo nenhum benefício de colocar salmoura, tá? Eu sei que é um costume antigo, mas cientificamente eu não vi ainda comprovação. Mas a água morna, muitas vezes, agora no frio, as dores crônicas, as dores que já vêm de muito tempo, sim, elas se beneficiam, você vai ter um benefício com o calor. Porque o frio traz a dor, né? Então você vai pôr gelo, então já tá frio, né? 8 graus, eu pôr gelo aqui, vai cair meu pé aqui. Então, melhor essas dores crônicas, mantenha o local aquecido. Isso, joelho, pé, tornozelo, mantenha o local aquecido em dor crônica, principalmente no frio, porque o frio traz dor. Certo. Doutor, massagem melhora ou piora? Melhora, né? Principalmente o alongamento e aqueles exercícios que você põe o pé no chão e vai dobrando, esticando o tornozelo ali, o pé. Isso aí melhora a circulação local, né? O que aquece o local, por conta de circular melhor o sangue, e isso acaba trazendo um bom alívio da dor. Certo. A cirurgia resolve os problemas de esporão? Olha, Felipe, eu operei muito pouco esporão. Foi mínimo, assim. Se eu tratei de 500 casos, acho que eu operei 1 ou 2. Tá? Então, assim, a indicação é muito restrita, porque o paciente, se ele fizer se ele seguir essas recomendações e até é necessário uma infiltração, resolve aí 99% dos casos. Certo, então por isso que é importante quando a pessoa sentir a dor, já ir no consultório, fazer o diagnóstico, né, doutor, para não ter que fazer operações, né, como o senhor disse. Perfeitamente. Que se tratado no começo, né, a chance de curas é... Porque que acontece? A pessoa às vezes pega um remédio na farmácia, vai tomando os anti-inflamatórios sem os outros cuidados, e o fator que está causando ele não tira. Então a lesão vai aumentando. Você está só mascarando o quadro. Entendeu? Então, às vezes as pessoas também seguem muito porque o outro tomou remédio, aí fala que aquele remédio é bom, aí vai tomando, né? Mas às vezes o que é para um não é para outro, né, doutor? Perfeitamente. Isso aí é muito, cada caso é um caso, né? Então a gente tem que tratar aquele problema daquele paciente. Existem, por exemplo, tem uma doença chamada de doença de Haglund. O que é isso? Esse palavrão, né? É um calcanhar que ele tem a característica anatômica de ter um biquinho que fica pegando no tendão de Aquiles. Então ele causa lesão no tendão, ele causa bursite, causa edema ósseo. E então isso tem que ser visto também através de uma radiografia e de um ultrassom. Então a gente tem que tratar essa causa, não é só tomar o remédio, não é só alongar, entendeu? Então existe casos e casos. Certo, para a gente encerrar, doutor, fala para a gente sobre prevenção. Como eu disse aqui, manter o peso, alongar, né?
Eu sempre tenho falado aqui de uma boa alimentação, não só para manter o peso, porque os nossos alimentos hoje estão muito inflamatórios, né? Então alimento processado, alimento refinado aí, que já passou pela indústria e já está tudo envenenado, entre aspas, vamos dizer, né? Então a boa alimentação, calçados adequados, né? Calçados adequados. E é isso praticamente, né? Certo, doutor. Eu quero dizer para o pessoal que está em casa, às vezes ficou com alguma dúvida, quer dar alguma dica de temas para o senhor abordar, pode ligar aqui para a gente no 3731-2291, a gente anota as suas dúvidas, as suas queixas, a gente passa para o doutor e a gente vai respondendo. E para você que sofre aí com essa dor, né, doutor? Qual que é o local que o senhor atende? Então, eu atendo lá na Clínica Guizardi, o telefone lá é 3731-3202 ou 3731-3108. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, que tenham todos um bom dia aí, muito obrigado. Tá certo, obrigado. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Vinícola AM. Há 35 anos, a sua melhor companhia. Notícias da região. E foi divulgado ontem, através da Secretaria Municipal de Saúde, dados detalhados dos casos de Covid-19 no município de Andradas. E de acordo com os dados, mulheres são maioria entre os casos positivos da doença confirmados e a faixa etária com maior número de mortes é de 70 a 79 anos. Pois é, o balanço aponta que pessoas entre 30 e 39 anos são as que mais se contaminaram pela doença, com 682 casos, seguindo pela faixa etária de 40 a 49 anos, com 615, e 60 anos ou mais, com 585 confirmações. Já a faixa etária menos atingida é a de 0 a 9 anos, que teve aí 61 casos. Entre os casos positivos confirmados, as mulheres seguem com a maioria, 1.748 contra 1.473 dos homens. Quanto aos óbitos, homens e mulheres possuem o mesmo número, 51 cada. Ainda em relação às mortes, a maior parte foi de pessoas na faixa etária de 70 e 79 anos, com 29 casos, seguidos pela faixa entre 80 a 89 anos, com 22 mortes, e pela faixa de 50 a 59 anos, com 20. E a Prefeitura de Pinhal, por meio dos serviços urbanos, está revitalizando e sinalizando aí a ciclovia do Lago Municipal. Além da revitalização, os banheiros também estão passando pelo processo de manutenção. Neste período, o local permanece fechado. Na manhã dessa terça-feira, a prefeita Cristina Brandão e o diretor de serviços urbanos Carlos Inácio e o diretor de esporte estiveram no local acompanhando o início da revitalização. E o município de Ouro Fino será uma das primeiras cidades do sul de Minas a vacinar a população geral contra a Covid-19. Nesta terça-feira, a prefeitura da cidade anunciou que disponibilizou doses para a vacinação de trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, motoristas e cobradores, e pessoas com 59 anos sem comorbidade. Pois é, nessa semana, a maioria das cidades do sul de Minas começou a vacinação de trabalhadores da educação, que já foi concluída em Ouro Fino. Para os trabalhadores do transporte, a vacinação será somente no prédio dos Capuchinhos, entre o horário de 13 às 17 horas. Já as pessoas com 59 anos podem se vacinar tanto nos Capuchinhos, neste horário, como nas demais unidades de saúde municipais no horário de 13 às 16 horas.
Para trabalhadores do transporte coletivo, será necessário a apresentação de documento que comprove a função exercida com data recente, documento original com foto, comprovante de residência e o cartão nacional do SUS. E de vacinação também, Francisco. E para as pessoas com 59 anos que não possuem comorbidades, será necessário cartão de vacinação, documento original com foto e também comprovante de residência. E o 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Paulo, com sede em São João da Boa Vista, tem um novo comandante. Desde dia 31 de maio, o Tenente-Coronel PM Fernando Camelo Silva está à frente da Polícia Militar da região paulista. Promovido a tenente, o coronel, no dia 24 de maio, o oficial já serviu em diversas unidades. Na região de São João, passa a comandar mais de 400 PMs que compõem o efetivo de todo o batalhão em 16 municípios. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Uma mulher de 51 anos foi presa ontem em Andradas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Militar, eles compareceram a uma residência na Rua I, no bairro 7 de Setembro, onde buscas foram realizadas, encontrando aí um dos quartos uma barra de maconha, envolta em um filme plástico. Já na cozinha foi encontrado um rolo de plástico aberto e vários saquinhos utilizados para o embalo de drogas. A mulher foi presa e encaminhada à delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos. E olha só essa notícia, em São João da Boa Vista, um jovem foi preso após ter sido flagrado subtraindo aí 3 barras de chocolate. O furto ocorreu na última sexta-feira em um supermercado situado no Jardim Almeida. Conforme apurado, o jovem tem 19 anos e é morador da zona rural. Pois é, Francisco, ao constatar o furto, os funcionários do estabelecimento detiveram o indivíduo e acionaram a polícia militar. Segundo uma testemunha, o sujeito já havia furtado outros produtos do estabelecimento anteriormente. Diante dos fatos, a equipe da polícia conduziu o rapaz ao plantão de polícia, onde foi determinada a sua prisão. E de acordo com as informações de um relatório policial, as 3 barras de chocolate custam um total aí de R$16, aproximadamente por aí, Que coisa, né? Agora roubar chocolate no mercado, Francisco. Bom, cada um com a sua, né? Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. E a gente fala agora sobre preços dos combustíveis. A gasolina e o diesel ficaram estáveis nas bombas em todo o país na semana passada. Já o preço médio do etanol recuou. Vamos lá ver? Opa! Gasolina e diesel ficaram estáveis nas bombas do país na semana passada. Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o combustível que registrou a maior variação foi o etanol. E variou para baixo. O motorista que pagou, em média, R$ 4,36 pelo litro do etanol na semana entre 23 e 29 de maio, desembolsou R$ 4,33 pela mesma quantidade do combustível na semana encerrada em 5 de junho. Já o preço médio da gasolina no país ficou estável em R$ 5,65 o litro nas 2 últimas semanas, e o diesel foi vendido a R$ 4,48 na semana retrasada e a R$ 4,49 na semana passada. Vale destacar que a última alteração nos preços praticados pela Petrobras em relação aos valores de revenda nas refinarias foi realizada em 1º de maio, com cortes de cerca de 2% nos preços do diesel e da gasolina. Na ocasião, o litro da gasolina vendido às distribuidoras passou a custar, em média, R$ 2,59 e o diesel R$ 2,71. Mas lembrando que, até chegar ao consumidor final, o valor dos combustíveis sofre acréscimos de impostos, além das margens de lucro de distribuidoras e postos revendedores. Milena Abreu. Jornal da Cidade. Minas Gerais recebeu a 23ª remessa de vacinas contra a Covid-19.
O lote contendo 237.510 doses de vacinas da Pfizer desembarcou na noite desta terça-feira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Logo após o desembarque, os imunizantes foram direcionados para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria do Estado para que pudessem ser conferidas a temperatura e as condições e a logística para a distribuição das vacinas às 28 unidades regionais de saúde está em definição e será divulgada em breve. As doses possibilitarão a sequência ao esquema vacinal dos grupos prioritários, que nesta etapa incluem forças de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz com algum acometimento na saúde e pessoas com deficiência permanente, também trabalhadores portuários, de transporte aéreo e também da educação. Jornalismo Vinícola AM. Dados da pesquisa mensal do comércio divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentaram alta de 1,8% no volume de comércio de março para abril deste ano. Essa é a maior alta para o mês de abril desde 2000. Segundo a pesquisa, o varejo também cresceu cerca de 0,4% em média móvel no trimestral. 23,8% na comparação com abril do ano passado e 4,5% no acumulado do ano e 3,6% no acumulado de 12 meses. Mesmo com as restrições em diversos estados por conta da pandemia, as vendas no comércio varejista no país cresceram em abril. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a alta foi a maior registrada nos últimos 21 anos. As vendas no varejo subiram 1,8% comparado com o mês anterior. A expectativa do setor era que esta elevação fosse bem menor, 0,1%, por conta da pandemia. Porém, os números apresentados surpreenderam os pesquisadores. O número registrado em abril ainda é 0,9% maior que o número registrado em abril de 2020, ainda início da pandemia. Das 8 atividades pesquisadas, 7 aumentaram as vendas. A única queda foi registrada no setor de hipermercados e supermercados, redução de 1,7%. Porém, o comércio, que inclui vendas de carros, motos e material para construção, apresentou alta de 3,8%. Reportagem Henrique Carmo. Jornal da Cidade. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 49 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, referente ao dia 8. Houve diminuição do número de pacientes internados. São 2 pacientes na UTI e 9 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 367, mais 2 óbitos foram confirmados na cidade e o total de mortes agora é de 104. E o município tem ainda mais um óbito em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem, neste momento, 3.307 casos positivos confirmados e 2.990 pacientes considerados já recuperados. No próximo bloco, Andradas realiza a campanha do Agasalho 2021. E tem ainda, a Câmara Municipal de Andradas realiza a sessão extraordinária nesta quinta-feira. Em Botelhos, a mínima é de 13 e a máxima é de 23 graus. A gente traz esses destaques para você depois dos comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h57. Vinícola! Vinícola! Ai, amiga, hoje eu não tô legal.
A minha menstruação tá chegando e eu tô daquele jeito. Amiga, você ainda não toma o Fique Plena? Fique Plena? Sim, Fique Plena é um composto de ervas curativas que ajudam a tratar os efeitos da TPM. Cólicas, irritação, enjoos, prisão de ventre, dor de cabeça, enxaqueca, diarreias, insônia ou sono excessivo. Fique Plena reduz a queda de cabelo, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena. À venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Que tal participar do futuro da nossa cidade? De 21 a 25 de junho, responda o questionário online e deixe a sua opinião para definir os rumos de Andradas para os próximos 4 anos. Você vai preencher os questionários por qualquer dispositivo digital e colaborar orientando os projetos, decisões e ações para a nossa cidade até 2025. Acesse www.andradas.mg.gov.br e participe. Prefeitura Municipal de Andradas. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Vamos falar para você agora do Chá Acabe. É isso mesmo, este comunicado é para você que sofre com a prisão de ventre, tudo que você come faz mal, azia e a má digestão te perseguem. Então, olha, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais, infecções intestinais. Chá Acabe ainda ajuda a controlar aí a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também a diabetes. Chá Acabe, olha só, o concentrado do Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia a prevenção do AVC e do infarto, auxilia também no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, olha, o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado em farmácias, também lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também num frasco. Não se engane, hein? Atenção, o horário do toque de recolher mudou em Andradas. Com início às 21 horas, 9 da noite, até às 5 da manhã do dia seguinte. A Prefeitura pede a colaboração de todos os moradores no cumprimento do toque de recolher. E agradece o apoio e a fiscalização da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Municipal. Faça a sua parte. Fique em casa e colabore para não fechar a cidade. Vamos juntos combater a disseminação da Covid-19. Começa agora mais um Boletim Vacina Minas. Fique por dentro da vacinação contra a Covid-19. Como vacinar o estado com o maior número de municípios do país com a agilidade necessária? Trabalho sério, gestão e eficiência. O governo de Minas faz todo o trabalho de distribuição de vacinas para atender aos 853 municípios do estado. Foram contratados mais profissionais da saúde. 617 refrigeradores foram comprados para conservar as vacinas e o estado também comprou 50 milhões de seringas. Além disso, o governo chamou os bombeiros e a polícia militar, fazendo com que cada dose chegasse a você com segurança. O resultado? Minas é o 6º estado do país em imunização contra a Covid-19, mesmo tendo o maior número de municípios. O governo de Minas avança na maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. Saiba mais em vacinaminas.mg.gov.br. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não
não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. 900 kHz. Vamos falar para você mais uma vez, olha, vamos falar para você do Fique Plena. É hora de falarmos aí de coisa boa. E você sabe, coisa boa é o Fique Plena. É um excepcional composto de ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, mioma, cisto no ovário, também inflamação na bexiga. Fique Plena alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e também melhora a textura da pele. Está esperando o quê, hein? Corra até uma farmácia ou casa de produtos naturais de sua confiança e compre já o seu Fique Plena. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta com seu Jornal da Cidade e Andradas realiza nesse sábado a campanha do Agasalho 2021. Neste ano, a campanha será realizada em sistema drive-thru. O local também houve uma alteração. Desta vez será na Praça 22 de Fevereiro, ao lado do Banco do Brasil. Pois é, Francisco, o horário para as doações é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A campanha é uma iniciativa da IPTV em parceria com a Prefeitura de Andradas. Notícias. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de Andradas realiza a 6ª sessão extraordinária de 2021. Entre os assuntos a serem abordados estão o serviço de água e esgoto no município e também a alteração de tarifas da Previdência Municipal. Pois é, a reunião acontece às 19 horas e será transmitida ao vivo pelos canais da Câmara no YouTube e também no Facebook. E um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta segunda-feira no conjunto habitacional na zona sul de Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, a ação faz parte da mega operação Alferes, em comemoração aos 246 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. A equipe do policiamento velado realizou um intenso monitoramento após informações que um casal estaria armado. Segundo a PM, o veículo em que a dupla estava foi abordado na Avenida Eduardo Luciano Marras. Durante as buscas, os militares encontraram com a mulher uma arma calibre 38 com 4 munições. Conforme a Polícia Militar, foi dada a voz de prisão para a mulher, mas o marido dela, alvo da denúncia, assumiu a propriedade da arma. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido. Jornal da Cidade. Agora as notícias do esporte com André Luiz. Torcedor amigo, um abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quarta-feira, 9 de junho de 2021, para falar de esportes. E destacando aí primeiro, né, Copa do Brasil, hein? Tivemos aí a terceira fase, né? 2 partidas realizadas ontem pela Copa do Brasil. O Santos venceu o Cianorte por 1-0 na Vila Belmiro. Como havia vencido a partida de ida por 2-0, né? Com essa vitória, o Santos passa para a próxima fase aí, né, da Copa do Brasil, né? Boa vitória do Santos, portanto. E o São Paulo que havia perdido para o 4 de julho lá do Piauí por 3-2 no jogo de ida, ontem levou um susto, né? Logo no começo do jogo, comecinho de jogo, o 4 de julho fez 1-0. Aí o São Paulo, filho, deu uma de Popeye, né? Tomou espinafre e meteu 9-1 no 4 de julho. É isso mesmo, 9-1 para o São Paulo em cima do 4 de julho, a maior goleada da Copa do Brasil até o presente momento, né? E o São Paulo, a exemplo do Santos,
passa para a próxima fase, então, da Copa do Brasil, que continua hoje. Hoje nós teremos às 19 horas o Bahia, lá no estádio do Pituaçu, recebendo a equipe do Vila Nova de Goiás, no estádio São Januário, hoje 4:30 da tarde, o Vasco da Gama pega o Boa Vista. Só lembrando, o Bahia venceu o jogo de ida, venceu lá em Goiás 1-0, e um empate hoje já leva o Bahia para a próxima fase. O Vasco da Gama venceu o Boa Vista no jogo de ida, e agora recebe o Boa Vista em São Januário. Foi 1-0 lá, a exemplo do Bahia. Qualquer vitória aí, por qualquer placar, classifica o Vasco da Gama. Teremos amanhã, às 15h30, o Brasiliense recebendo o Grêmio que venceu o Brasiliense no jogo de ida por 2-0. Ainda hoje, 16h30, o ABC de Natal, vai receber a Chapecoense que venceu a primeira por 3-1, joga tranquila hoje, às 4:30 da tarde. Teremos amanhã, 21 horas, no Castelão, Ceará e Fortaleza. Primeiro jogo, empate em 1-1, nada definido ainda, entre Ceará e Fortaleza. Amanhã, 19 horas, o Atlético Mineiro recebe o Remo. O Atlético venceu o jogo de ida por 2-0, entra em campo tranquilo, Teremos também hoje, 21h30, Atlético Goianiense e Corinthians, O Corinthians perdeu na Neoquímica Arena por 2-0 para o Atlético e tem que se desdobrar no jogo de hoje, caso queira permanecer na Copa do Brasil. Ainda hoje, 21h30, o Criciúma recebe o América Mineiro. No jogo de ida, no Independência, a partida ficou em 0-0. Também vamos ter hoje, 21h30, Bragantino e Fluminense. O Fluminense venceu a primeira por 2-0 e vai tranquilo para Bragança, fazendo aí, jogando com o resultado embaixo do braço, Teremos também hoje, 19 horas, o Juazeirense recebendo a equipe do Cruzeiro lá em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes, Lembrando que o Cruzeiro venceu o Juazeirense por 1-0 no Mineirão e hoje joga lá em Juazeiro do Norte, Bom, vamos ter amanhã, 21h30, o Internacional recebendo Vitória. O Inter venceu a primeira fora de casa, E agora joga em casa, hein? Inter que vem aí de uma goleada no Campeonato Brasileiro, tem que fazer as pazes com a torcida nessa partida aí da Copa do Brasil, Ainda hoje, 19 horas, o Atlético Paranaense recebe o Avaí. Primeira partida, empate em 1-1. O Palmeiras, no Allianz Parque, vai receber a equipe do CRB. Palmeiras que venceu por 1-0 lá no Rei Pelé, hoje joga no Allianz Parque, tranquilo também. E Coritiba e Flamengo, que ainda não jogaram, vão jogar hoje às 19 horas a primeira partida, o jogo de ida. O jogo de volta está marcado para quarta-feira, dia 16, portanto. Então tá aí a Copa do Brasil para você aqui no Jornal da Cidade. E agora, gente boa, falando, da seleção brasileira, o protesto, o manifesto, Jogadores da seleção brasileira masculina principal divulgaram, logo após a vitória de ontem sobre o Paraguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, um manifesto em suas redes sociais em que se dizem contra a realização da Copa América, marcada para começar daqui a 4 dias no Brasil. Eles usaram os stories do Instagram para a publicação de um texto em que reiteram oposição à competição, mas sem boicote. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira, pontuaram os convocados em comunicado após a vitória sobre o Paraguai por 2-0 em Assunção. A nota dos jogadores do Brasil corrobora o tom de insatisfação com a polarização política, da qual a seleção passou a fazer parte desde que o técnico Tite revelou a reunião com o então presidente da CBF, Rogério Caboclo. É importante frisar que em nenhum momento
quisemos tornar essa discussão política, disseram antes. O grupo não cita diretamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, nem a diretoria da CBF, que tem atribuições na organização da competição. A entidade citada é apenas a Conmebol, a Confederação Sul-Americana. Mais cedo, após a vitória sobre o Paraguai, o zagueiro e capitão Marquinhos reforçou a ideia de que o grupo não teria cogitado abandonar a seleção para boicotar a Copa América. Ele disse: sabemos todo o contexto da Copa América, então creio que foi muito discutido nesses últimos dias internamente e externamente. Vemos tudo que as pessoas falam sem saber a verdade. Deixamos claro que em momento os jogadores se negaram a vestir essa camisa. É nosso sonho de criança e hoje estamos aqui. É o maior orgulho. A gente fez o que tinha que fazer. 2 jogos que eram foco e vamos ver o que será decidido. Existe uma hierarquia, somos cientes do nosso papel. O técnico Tite anuncia a lista aí dos jogadores ainda hoje que disputarão a Copa América. A estreia da seleção brasileira é no domingo contra a Venezuela, em Brasília. Então tá aí, os jogadores apresentaram esse manifesto, não se posicionaram conforme muitos esperavam, não vamos disputar e tal, mas deixaram aí a sua insatisfação com a realização da Copa América no Brasil. Certinho, torcedor? Então tá aí, essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? Mais notícias, você está aí na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço para você e eu te espero amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade.